Bom, então como que você configura a sua câmera? Bom, em primeiro lugar, se você tiver uma câmera DSLR, né, uma GH3, uma GH2, uma T3i da Canon, né, uma 5200 da Nikon, essas câmeras são bacanas para gravar chroma key, desde que você faça tudo bem direitinho, tá? Então, o que é fazer isso bem direitinho? Você tem 3 configurações para controlar quanto que entra de luz na sua câmera. Então, essas configurações são Aperture em inglês, que é a íris, Shutter em inglês, que a gente chama de obturador, e o ISO, né, que a gente chama de ISO mesmo em inglês. Mas é o tanto que você abre a sua lente, a velocidade que está batendo o seu obturador e o ganho que você está dando no seu sensor. Então, por que eu estou falando isso? Porque cada uma dessas coisas influencia seu chroma key de uma maneira diferente. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, a sua íris aberta o máximo que puder. Então, se você tiver uma lente 1.8, talvez seja uma boa ideia usar ela aberta 1.8, né? Quem tem câmera da Canon, normalmente compra uma lente 50mm f1.8. Essa câmera é ótima para gravar, essa lente, né, é ótima para gravar chroma key, porque ela desfoca muito fundo, isso é muito bom. Só toma cuidado para você estar sempre na sua marca, né? Faz uma marca no chão, eu tenho uma marca no chão agora, onde eu estou em pé nela, né? E que é onde está o foco. Então, marca o foco direitinho para você gravar. Então, usa sempre o mais aberto possível. Lógico que se você tiver uma lente 1.2, talvez seja exagerado usar tudo isso. Talvez você possa fechar um pouquinho. Agora eu estou usando uma lente que é 2.8, f sobre 2.8, que é uma abertura razoável e dá para fazer um chroma key bacana, né? 2.8, f3.5 também é uma abertura bem razoável. Mais que isso, aí você começa a ter muita coisa em foco, talvez você tenha o seu fundo em foco, o seu pano verde, né, em foco. Então só toma cuidado com isso. Depois disso, o ISO, né, o ganho, né, a asa. ISO é o que a gente vê lá que começa em 100 ou em 200, vai até 1600. Isso é o ganho no sensor. Quanto mais ganho você coloca no sensor, mais ele captura a luz, só que você tem mais ruído. Então isso é um problema, ter muito ruído. Então você quer deixar o ISO o mais baixo possível. Felizmente, quanto mais aberta a sua lente, que a gente quer deixar a sua lente bem aberta, você pode abaixar o ISO, porque a lente deixa entrar muito mais luz, aí você pode baixar o ISO e segurar um pouco no ISO a quantidade de luz que está entrando. Se você deixar o ISO muito alto, você vai ter muito ruído na sua câmera, por exemplo, principalmente se você estiver usando uma roupa escura, né? Roupa escura ainda puxa muito mais ainda o ruído, o verde vai puxar ruído, e aí o software tem muito mais problema para fazer esse chroma key depois, para achar o que é verde, o que não é verde, porque vai ter muito o ruído, e o ruído é colorido, e aí realmente fica mais difícil do software trabalhar com isso. Obturador, como eu disse, para você diminuir a quantidade de borrado que tem na sua imagem, né? Então você mexe a mão muito rápido, aí você fica com borrado, o software não sabe o que é fundo, o que é o seu braço, né? E aí você fica com um movimento bem esquisito. Então tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa do ISO, né, que eu falei agora, quanto mais ruído você tem, você começa a ficar, o software não consegue mais identificar exatamente onde que começa a tela, onde que começa o seu braço. E aí você começa a ficar com uma fumacinha em volta. E quanto mais ISO você tem, quanto o ISO mais alto, aí começa a ficar quase impossível de tirar essa fumacinha. Então toma muito cuidado com o ISO que você está usando. Quando você for expor, então coloca a sua câmera parada no lugar que você já vai gravar, vê onde que a pessoa vai ficar, por exemplo, o enquadramento, né, da cintura até a cabeça, ou até corpo inteiro, se você for fazer uma cena de corpo inteiro. Mas posiciona a pessoa e depois disso você tira a pessoa e expõe direitinho para o fundo. Tá? O fundo, quando a gente está gravando isso, é mais importante do que o ator ou mais importante do que a pessoa que está falando. E aí você ilumina todo o fundo, deixa o fundo totalmente homogêneo, o mais homogêneo possível, movimenta as lâmpadas e depois você põe a pessoa na frente. A posição das luzes, a gente quer todas as luzes que estão iluminando o fundo para trás da pessoa e as lâmpadas da pessoa para frente, obviamente, mas você não quer que as lâmpadas que estão iluminando o fundo peguem na pessoa também, porque você vai estourar a pessoa, você quer, na verdade, iluminar bem o fundo. E lógico, faz muitos testes, tá? Você tem que fazer muitos testes antes de começar a gravar, até para decidir quais são as configurações melhores da sua câmera, até que ISO você pode subir sem ficar muito difícil de cortar o verde, né? Você pode ver o shutter, qual shutter que
bate melhor com o movimento da sua mão, né? Se você movimenta a mão muito rápido assim, aí pode ser um problema também. Então você tem que considerar todas essas coisas e fazer teste. Tem que fazer realmente teste. E anota os testes, o que você está fazendo de teste, para você, da próxima vez que você voltar, você já sabe o que você tem que usar. Toma muito cuidado também com mistura de luz, tá? Por exemplo, eu tenho aqui em cima, todas essas luzes aqui que eu estou usando são lâmpadas fluorescentes, elas têm uma temperatura de cor, e a luz que eu tenho no teto do meu escritório não é uma luz da mesma cor, ela é uma luz que em relação às outras fica alaranjada. Então é o tipo de coisa que vai influenciar negativamente a minha imagem também. Bom, nem todo mundo vai poder comprar um pano verde ou vai ter luz suficiente para iluminar um fundo verde, mas às vezes vocês querem brincar um pouquinho só para ver o resultado. Então, o que eu estou fazendo aqui é que eu gravei várias tomadas diferentes, com várias configurações diferentes de luz, para vocês poderem brincar. Então é só vocês pegarem o arquivo aqui embaixo e experimentarem ou no Vegas, ou no Premiere, ou no After Effects, um software que for mais fácil para vocês. Então vamos lá.